Quando o cientista britânico Charles Darwin publicou, ainda no século XIX, o livro A Origem das Espécies, sua teoria da evolução foi combatida por intelectuais e religiosos. A hipótese de que o ser humano teria evoluído de outra espécie de animal parecia absurda. Para o pensamento dominante da época, a espécie humana era fruto da criação divina. Poucos poderiam admitir que o homem tivesse algum ancestral em comum com os macacos. O avanço da ciência veio provar que Darwin tinha razão e que suas hipóteses estavam corretas. A espécie humana faz parte da ordem dos primatas, a mesma dos orangotangos, gorilas, bugios e saguis, enfim, de todos os símios que habitam o planeta. A melhor maneira de compreender a imensa diversidade da vida na Terra é identificando-se com ela. Somente estudando os hábitos dos primatas, entendendo suas maneiras de agir e de pensar, podemos ter uma compreensão global da vida em nosso planeta. Este documentário fala da primatologia, um ramo da zoologia com uma consistente história em nosso país. Os primatas são mamíferos que ocupam as regiões mais quentes do planeta, em especial as áreas ocupadas por florestas. A ordem dos primatas se divide em dois grandes grupos, o dos prosímios, mais primitivos, como os lêmures e os lores, e o dos símios, que inclui todos os macacos e a espécie humana. O Brasil é o país que apresenta o maior número de espécies de primatas no mundo. As grandes áreas florestais e o clima tropical são fatores que propiciam condições ideais para os primatas não humanos. A fauna primatológica do Brasil é muito rica, seja na Mata Atlântica, seja na Amazônia, seja em outros biomas. E são animais sob intensa pressão pela destruição dos seus hábitats ou pela caça direta, e era necessário ações efetivas para se entender melhor a vida desses animais, como eles se relacionam entre si, como se relacionam com o ambiente, e uma vez tendo conhecimento maior, podermos propor medidas efetivas para a sua proteção. Cerca de 1/3 das espécies de primatas se encontra ameaçado de extinção. Dessas espécies, mais de 2 dezenas são primatas brasileiros. A caça indiscriminada e o tráfico de animais, tanto para a venda doméstica quanto para o uso científico, são grandes inimigos dos macacos brasileiros. Mas o principal responsável pelo estado crítico da situação atual é mesmo o desmatamento e as queimadas provocadas pelo homem e a fragmentação das florestas, o hábitat natural dos primatas. As autoridades brasileiras demoraram a perceber que só enfrentando essas ameaças seria possível preservar diversos símios nacionais. Os Estados Unidos, país onde não ocorrem primatas não humanos, já na década de 60, possuíam 7 grandes centros de primatologia ligados às pesquisas biomédicas. Aqui no Brasil, destaca-se o esforço incansável de um cientista em prol da conservação da natureza, com especial atenção à situação dos primatas, o zoólogo Adelmar Coimbra Filho.
Graças a seu trabalho de décadas com a espécie Leontompithecus rosalia, o mico-leão dourado, a primatologia no Brasil começou seu salto de desenvolvimento. Em 1979, com a criação do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, estabelecia-se pela primeira vez no país um projeto de longo prazo para a pesquisa e preservação dos primatas nativos. A ideia surgiu de um trabalho pioneiro do professor Adelmar, que primeiro trabalhou com os micos-leões, fazendo um estudo na natureza, na região de Casimiro do Abreu. Depois criou em cativeiro, trouxe os animais para cativeiro, alguns animais confiscados, criou o Banco Biológico dos Micos-Leões. E nesse momento, então, surgiu o movimento da criação do Estado do Rio de Janeiro, a questão da fusão, o novo órgão ambiental, FEEMA, e aí dentro dele, ele como um dos diretores, idealizou o Centro de Primatologia. O Centro de Primatologia foi fruto da ideia visionária de um primatólogo muito importante brasileiro, Adelmar Coimbra Filho, que por conta própria, lutando contra todas as diversidades à época, começou a construir aquele centro, na época vinculado à então FEEMA, Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, que depois foi extinta sendo fundida com o IEF e com a Serla para se transformar no INEA, com o objetivo de estudar e depois propor ações conservacionistas com relação aos primatas neotropicais, ou seja, aqueles que ocorrem nas Américas, mas mais especificamente aqueles primatas brasileiros. Eu idealizei, eu criei, antes de criar, eu lutei muito, briguei muito, porque era muito difícil, tá? Como ainda hoje é difícil você botar na cabeça de alguém qualquer coisa que não seja imediatista para ele. Mas acontece que o que estava fazendo era para beneficiar a humanidade toda. Que toda pesquisa que você faz com primata, qualquer uma delas, vai beneficiar a espécie humana que é um primata. Após anos de persistência, em 1979, foi inaugurado o Centro de Primatologia, numa área florestal do município de Guapimirim, a cerca de 100 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Nesse local foram construídos o prédio sede e dezenas de viveiros para os animais, inicialmente dedicados à procriação e ao estudo dos mico-leões. Além de lidar com os animais em cativeiro, o Centro de Primatologia também realiza pesquisas com macacos em seu próprio hábitat, caso em que os biólogos chamam de espécies in situ. O Centro de Primatologia ele nos proporciona fazermos comparações comportamentais do primata em cativeiro, da sua saúde, avaliarmos, né, o seu comportamento, a sua saúde e podemos replicarmos em pesquisas em vida livre com esses primatas. O centro queria fazer justamente uma área de visitação especial. Era uma visitação dinâmica. Não era estar vendo bicho preso em jardim zoológico, não. Está vendo bicho se divertir através do modelo de viveiro que nós criamos no Centro de Primatologia. O sistema que nós fizemos de puleiros, né, era justamente para que o povo sentado no banquinho observasse a dinâmica, a paisagem dinamizada pelo espetáculo dado por esses macacos. Atualmente, o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro mantém em cativeiro 250 primatas de pequeno e médio porte, distribuídos em 85 viveiros. Seus cientistas podem assim pesquisar os hábitos de 16 espécies de símios brasileiros que têm sua sobrevivência ameaçada. Este patrimônio biótico tem valor incalculável e seu gerenciamento é considerado modelo por entidades nacionais e internacionais de preservação da vida selvagem. Mas mesmo com os excelentes resultados obtidos, há ainda muito por fazer. Não basta apenas recuperar as espécies ameaçadas, diversificando seus bancos genéticos, mas é preciso alterar o ciclo perverso que reduz as populações. O desmatamento e as queimadas que causam a redução e a fragmentação dos hábitats naturais.
Só assim, os primatas terão a garantia de perpetuar a sobrevivência de suas espécies em nosso país, em nosso planeta. Desde a colonização do Brasil, o meio ambiente vem sofrendo agressões cada vez maiores. Caça, tráfico de animais, introdução de espécies estranhas aos ecossistemas. Todos esses procedimentos foram minando as principais áreas naturais, os biomas do país. Mas o maior responsável pelo estrago ambiental no país tem sido mesmo há séculos o desmatamento e as queimadas. Seja pela fase inicial de extração de madeiras de lei, depois abertura de pastagens e mais adiante produção de grãos, a derrubada da floresta nativa tem deteriorado severamente os ecossistemas brasileiros. E os primatas estão entre os animais mais afetados por essa destruição. O Centro de Primatologia completou 30 anos de existência. Sua criação foi um marco na defesa da conservação dos primatas do Brasil. E seu trabalho continua trazendo ótimos resultados até hoje. Muitas conquistas na área de conservação de primatas no Brasil se devem aos esforços de um homem, Adelmar Coimbra Filho. Mas Coimbra Filho, sabendo que a luta ambiental não deve depender de ações individuais ou isoladas, criou o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro. O órgão ajudou a consolidar o trabalho de conservação dos primatas e do meio ambiente no Brasil. Bom, a importância do centro se ratifica porque o Brasil é o maior representante em formas de primatas no mundo. E como são animais importantes do ponto de vista de utilização médica, inicialmente, né? Então, isso tem uma importância significativa esse tipo de trabalho que nós fazemos. Primeiro, porque nós precisamos conhecer quais os animais que temos, sua biologia, e depois dar a utilidade dele, ou seja, mantê-los na natureza. Quando o centro foi criado, havia um propósito específico muito urgente: salvar uma raça, espécie de primata, que estava prestes a desaparecer da face da terra. Sauí-piranga, ou mico-leão-dourado, espécie endêmica do estado do Rio de Janeiro. O Centro de Primatologia, a primeira finalidade foi pensando sempre em preservar o macaco símbolo da conservação da fauna no Brasil, que é o mico-leão-dourado. Mas foi um programa de longo prazo que visou, primeiro, proteger os animais da captura, porque eram animais que tinham um grande valor comercial pela beleza da sua pelagem. Em segundo lugar, estabelecer áreas protegidas, como foi o caso da Reserva Biológica de Poço das Antas e depois da Reserva Biológica União, que foram criadas muito em função da preservação desses animais. Depois, todo um processo de convencimento dos fazendeiros do entorno dessas unidades de conservação, no sentido que eles resguardassem as matas remanescentes nas suas propriedades e permitissem, com recursos externos, que fossem feitos processos de plantio, estabelecendo corredores florestais que conectassem esses fragmentos, ou seja, ampliando a área disponível para a sobrevivência das populações de mico-leão-dourado. Duas grandes vitórias no processo de preservação do mico-leão-dourado. A primeira foi a criação de unidades de conservação como recurso eficiente para a manutenção dos hábitats dos primatas, no caso, a de Poço das Antas, no município de Silva Jardim.
A outra foi a conquista dos moradores das áreas rurais do entorno da reserva para a causa da conservação do saúi-piranga e de outras espécies de primatas. Os resultados são expressivos. Em 1975, eram cerca de 200 animais na natureza. Em 2005, o número saltou para mais de 1.000, fazendo com que o mico-leão-dourado deixasse de ser considerado uma espécie criticamente ameaçada de extinção. O caminho de preservação apontado pelos projetos com o mico-leão-dourado foi adotado por outros ambientalistas, pois há muitas espécies ameaçadas no Brasil. Caminho que passa pelo Centro de Primatologia, como no caso do muriqui, um dos primatas mais ameaçados de extinção do mundo. E assim nós temos outros primatas, como por exemplo os maiores primatas das Américas, o muriqui, tanto o muriqui do Sudeste quanto o muriqui do Nordeste, que são duas espécies diferentes, numa situação dramática. Então, entender melhor a fisiologia desses animais, o seu comportamento, de que eles se alimentam, como se reproduzem, isso é fundamental se a gente quiser traçar programas conservacionistas sérios. O muriqui é um primata que ele tem requerimentos específicos em relação à sua alimentação, não tolera proximidade com o ser humano, pelo menos o muriqui do sul. Né? E o muriqui ele é dividido em duas espécies. O muriqui do sul, que se encontra no estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, e o muriqui do norte, que é encontrado nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e reencontrado agora na Bahia. Tá? O muriqui do sul, ele tem uma cor assim acastanhada, um pouco clara, né? Ele é chamado semibraqueador, porque ele utiliza uma cauda bastante prensa que o ajuda na sua locomoção. É um primata que sofre ainda com a caça em determinados lugares e também sofre muito com a fragmentação do seu habitat. Isso é uma coisa que realmente o está levando à extinção. Bem, o projeto Muriqui aqui no estado do Rio de Janeiro, ele iniciou também na década de 80. Vieram os comitês e o muriqui ele foi redescoberto no Parque Nacional da Serra dos Órgãos por um avistamento casual. Um alpinista o encontrou, tirou uma foto e levou para saber que primata que era aquele. E descobriu-se que era o muriqui. Daí em diante, o Jovelino, que era o gestor do parque, ele aceitou e concordou em fazer um projeto visando a estimativa desses animais no parque. Né? Então, o Centro de Primatologia se envolveu com os comitês que foi formado e, com isso, o projeto Muriqui começou. O trabalho do Centro de Primatologia não se limita à preservação da fauna, até porque não pode haver fauna sem seu hábitat, e não existiria essa grande variedade de primatas sem a exuberância da flora brasileira. O centro, além de ver a parte ambiental, a parte onde vivem os macacos, tanto é que na organização do Centro de Primatologia tinha um setor justamente para restauração ambiental. Restaurar florestas onde vivem macacos e melhorá-las através de técnicas agronômicas. De modo que não é só o criar macaco, era principalmente preservar o patrimônio. Porque um dos grandes problemas relacionados com a primatas é habitat, é ambiente, é moradia para eles. Então, isso é grave entre nós. O desmatamento é muito grande em nosso país, foi principalmente na Mata Atlântica. E como o primata é um animal essencialmente silvestre, né? Então, dependente da floresta, nós temos que dar toda a atenção. E nós temos feito um trabalho aqui de restauração ambiental, pelo menos nessa área, né, com plantio de árvores, restauração de áreas aqui,
objetivando, pelo menos, melhorar esse entorno aqui do centro, né, que está incluído dentro do Parque dos Três Picos e que tem representantes da fauna muito significativos aqui, como o muriqui, como o Calitrix aurita, o sagui da serra. Numa área junto ao centro, há uma importante unidade de conservação, a Estação Ecológica Estadual do Paraíso, unidade de proteção integral com área de quase 5.000 hectares. E seu entorno faz parte do Parque Estadual dos Três Picos, o maior parque do Rio de Janeiro. Essas áreas integram o corredor de biodiversidade da Serra do Mar para a preservação da Mata Atlântica e seus ecossistemas. A Mata Atlântica é um dos biomas de maior biodiversidade do mundo. Mesmo restando apenas 7% de sua área original, essa floresta mantém centenas de espécies de mamíferos e anfíbios, muitas delas espécies endêmicas, quer dizer, que só existem nessas regiões. Preservar uma espécie ameaçada não significa apenas reproduzi-la em cativeiro. É necessário reintroduzi-la na natureza. Um trabalho bem mais complicado do que pode parecer. Não é simplesmente soltar, então tem que ter a capacidade, pode ser receber mais animais, ela tem qualidade e quantidade em oferta de alimento para esses animais que você vai colocar. Nós temos muita preocupação com a possibilidade de introdução de agentes de doença na natureza, então tem muitas preocupações. Não é uma tarefa, né, assim tão simples de se fazer como soltar o que comumente tem sido feito, né? Às vezes autoridades mesmo ambientais pegam o animal para se livrar, não tem onde colocar e faz a solta indiscriminada. E aí os problemas se agravam. Não é um processo tão simples de se fazer, primeiro porque você precisa encontrar áreas de boa qualidade para fazer esse tipo de trabalho e tem que estabelecer depois um acompanhamento contínuo de monitoramento desses animais reintroduzidos. O desenvolvimento da primatologia se dá a passos lentos, mas seguros. Com o avanço da biotecnologia, novas descobertas surgem e novas possibilidades se abrem para o homem, em especial nas áreas biomédica e farmacológica. Está havendo atualmente uma comparação entre o genoma do homem, Homo sapiens, e o genoma dos chimpanzés, Pantoglodytes pampaniscus. E estão verificando que há similitudes muito grandes, né? E muita coisa é possível estudar que isso vai saindo. Com o genoma dos dois vai se verificar as diferenciações entre um e outro. O que a primatologia nos reserva para o futuro, a ciência dirá. Os esforços desses cientistas para compreender melhor a natureza dos primatas têm trazido excelentes resultados. E o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro tem ocupado lugar de destaque nessas pesquisas, com reconhecimento mundial. Que o trabalho do centro sirva de exemplo para as novas gerações, que também têm a responsabilidade de preservar a natureza, nosso maior patrimônio.